Olá, bem-vindo à nossa videoaula, cujo tema é colisão, impulso e quantidades de movimento, colisões elásticas e inelásticas. Colisão é um evento isolado no qual dois ou mais corpos exercem uns sobre os outros forças relativamente elevadas por um tempo relativamente curto. Exemplo: acidente de automóveis, jogo de sinuca e etc. Contudo, não necessariamente há contato entre os corpos para haver uma colisão. Por isso, se diz que colisão é uma interação entre partículas. Quantidade de movimento. Sempre que houver uma interação entre dois corpos, sendo que ao menos um deles esteja em movimento ou adquira movimento, a determinação da quantidade de tal movimento e do impulso é importante para o estudo dessa interação. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial determinada pela massa do corpo multiplicada pelo seu vetor velocidade. Q igual a m vezes v. Q, representação do vetor quantidade de movimento. M, representação da massa. V é o vetor que representa velocidade. Como a massa é uma grandeza escalar, o vetor quantidade de movimento será paralelo ao vetor velocidade, tendo a mesma direção e sentido. O impulso é uma grandeza física que estuda a interação de uma força aplicada a um corpo com o tempo de aplicação. A aplicação do impulso determina a variação da quantidade de movimento. Para uma força de módulo constante agindo em um intervalo de tempo, o impulso é I igual a F vezes ΔT. I, representação do vetor impulso, F, representação do vetor força e ΔT, tempo de aplicação da força. Como a variação do tempo é uma grandeza escalar, o vetor impulso terá sempre a mesma direção e sentido do vetor força que o ocasiona. O impulso mede a variação da quantidade de movimento de um corpo e pode ser deduzido por F igual a m vezes A, ou F igual a m que multiplica ΔV sobre ΔT. Tudo isso é igual a m que multiplica V2 menos V1 sobre ΔT. E m vezes F é igual a m vezes V2 menos m vezes V1. E, finalmente, adquirimos a fórmula I igual a Q2 menos Q1. Como anteriormente formulado, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Como exemplo, podemos citar uma situação bastante comum, um projétil, que sai de um armamento provocando um recuo da arma. No caso de um sistema em que as forças externas são nulas ou a resultante delas é nula, o impulso do sistema é nulo. I igual a Q2 menos Q1 é igual a zero. Colisões elásticas e inelásticas. A colisão é denominada elástica quando ocorre conservação da energia e do momento linear dos corpos envolvidos. A principal característica desse tipo de colisão é que após o choque, a velocidade das partículas muda de direção, mas a velocidade relativa entre os dois corpos mantém-se igual. Para dois corpos A e B em colisão elástica, não há perda de energia cinética entre os instantes antes e depois do choque. As energias cinéticas são escritas como equação 1. MA vezes VA1 ao quadrado sobre 2, MB vezes VB1 ao quadrado sobre 2 é igual a MA vezes VA2 ao quadrado sobre 2 mais MB vezes VB2 ao quadrado sobre 2. A quantidade de movimento é conservada por ser nulo o somatório das forças externas e para os dois corpos A e B, os seus momentos lineares antes e depois da colisão são dados por equação 1.1. MA vezes VA1 mais MB vezes VB1 é igual a MA vezes VA2 mais MB vezes VB2.
Colocando-se as massas MA e MB em evidência, temos MA, que multiplica VA1 ao quadrado menos VA2 ao quadrado, igual a MB, que multiplica VB2 ao quadrado menos VB1 ao quadrado, podendo ser escrito como MA, que multiplica VA1 menos VA2, que multiplica VA1 mais VA2, igual MB, que multiplica VB2 menos VB1, que multiplica VB2 mais VB1. Essa é a equação 1.2. Reescrevendo a equação 1.1, após colocarmos as massas em evidências, tem-se MA, que multiplica VA1 menos VA2, é igual MB, que multiplica VB2 menos VB1. Equação 1.3. Dividindo-se a equação 1.2 pela equação 1.3, encontramos a equação 1.4. VA1 mais VA2 é igual a VB2 mais VB1. Em termos das velocidades relativas entre antes e depois do choque, a equação 1.4 terá a forma VB2 menos VA2 é igual a menos, que multiplica VB1 menos VA1. Equação 1.5. Para o cálculo da colisão elástica, empregamos as equações 1.1 e 1.5 em conjunto. A relação entre a velocidade relativa dos dois corpos depois do choque e a velocidade relativa dos corpos antes do choque é denominada coeficiente de restituição e mostrado na equação 1.6. E igual a VB2 menos VA2 sobre menos, que multiplica VB1 menos VA1. O coeficiente de restituição assume sempre o valor E igual a 1 para a colisão perfeitamente elástica. Colisão inelástica. Um choque inelástico ou colisão inelástica é um tipo de colisão no qual a energia cinética do sistema não é conservada. Em sistemas isolados, essa dissipação de energia mecânica é devida a propriedades microscópicas dos sistemas colididos e resulta em um aumento da energia interna e na deformação desses. Vale a pena ressaltar que, apesar de não haver conservação de energia cinética, o sistema ainda assim obedecerá ao princípio da conservação do momento linear se não houver ação de forças externas sobre o mesmo. Colisão perfeitamente inelásticas. Os choques mecânicos perfeitamente inelásticos ocorrem quando há perda máxima de energia cinética no impacto. Nessas colisões, o coeficiente de restituição e a velocidade de afastamento dos corpos são iguais a zero, o que equivale a dizer que após o impacto, os corpos permanecerão unidos. Quando não há ação de forças externas sobre o sistema, a velocidade do corpo formado poderá ser determinada pela fórmula V igual a MA vezes VA mais MB vezes VB sobre MA mais MB, onde VA e VB são respectivamente as velocidades do primeiro e segundo corpos antes do impacto. MA e MB são as massas do primeiro e segundo corpos, respectivamente. Colisão parcialmente inelástica. Os choques mecânicos parcialmente inelásticos são os tipos de colisões mais comuns na natureza. Nessas colisões, o coeficiente de restituição é um valor entre 0 e 1, e, consequentemente, o valor da velocidade de afastamento é menor que o da de aproximação. Porém, não é nulo. Cada corpo terá uma velocidade que poderá ser definida com uma das fórmulas abaixo. Fórmula para o primeiro corpo. VA é igual a EMB, que multiplica UB menos UA mais MA vezes UA mais MB vezes UB sobre MA mais MB. Para o segundo corpo, a equação é VB
igual a EMA, que multiplica UA menos UB, mais MA vezes UA mais MB vezes UB sobre MA mais MB. Vejamos agora alguns exercícios. Um carrinho de massa M1 igual a 2 kg, deslocando-se com velocidade V1 igual a 6 metros por segundo sobre um trilho horizontal sem atrito, colide com outro carrinho de massa M2 igual a 4 kg, inicialmente em repouso sobre o trilho. Após a colisão, os dois carrinhos se deslocam ligados um ao outro sobre esse mesmo trilho. Qual a perda de energia mecânica na colisão? Neste caso, sabemos que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento depois, obtendo M1 vezes V1 igual a M1 mais M2 vezes V. V é igual a 2,6 sobre 2 mais 4. Velocidade é igual a 2 metros por segundo. Então, a energia cinética de antes é igual a M1, que multiplica V1 ao quadrado sobre 2. A energia cinética de antes é igual a 2, que multiplica 6 ao quadrado sobre 2, que é igual a 36 joules. A energia cinética depois é igual a M1 mais M2, que multiplica V ao quadrado sobre 2. Então, a energia cinética de depois é igual a 2 mais 4, que multiplica 2 ao quadrado sobre 2. Então, resulta em 12 joules, tendo em resultado a perda de 24 joules. Supondo que uma arma de massa 1 kg dispare um projétil de massa 10 gramas com velocidade de 400 metros por segundo, calcule a velocidade do recuo dessa massa. Quantidade final de movimento é igual à quantidade inicial de movimento. Sendo assim, temos MA vezes VA mais MP vezes VP igual a 0. 1 vezes VA mais 0,01 vezes 400 é igual a 0. VA mais 4 é igual a 0, então VA é igual a menos 4 metros por segundo. E assim, encerramos a nossa videoaula com o tema colisão.